Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Daremos continuidade ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje, a partir do parágrafo número 164. Você é nosso convidado a permanecer junto conosco para fazer esse estudo juntinho com a gente, para podermos conhecer melhor a nossa fé, conhecermos melhor a nossa igreja, conhecermos melhor a Deus. Tudo isso é possível a partir desse nosso esforço pessoal para nos aproximarmos mais de Deus e da sua igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que você acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que são lançados semanalmente. Tanto este curso sobre o catecismo, como também o curso da palavra com o Carlinhos. Então, todas as semanas temos lançamento e você, acionando o sininho, vai receber as notificações e assim não vai perder nada, não é? Da mesma forma, pedimos que você ajude a divulgar os nossos vídeos, compartilhando com a sua rede de contatos. E se você gostou desse trabalho, não deixe de dar aí o seu positivo, não é? Que vai nos ajudar bastante, tá bom? Então fique conosco, nós vamos à nossa vinheta e já já retornamos com o curso sobre o Catecismo da Igreja. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos então começar a nossa conversa pedindo a Deus que nos ilumine a todos, que mande sobre os nossos corações e nossas vidas o seu Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, vamos então dar sequência no estudo do Catecismo e eu convido você então a nos acompanhar na leitura do parágrafo 164. E na sequência vou aproveitar e já ler também o parágrafo 165, que complementa o primeiro, e nós vamos fazer uma reflexão única nesta oportunidade, tá ok? Então acompanhem comigo. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, e conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita, luminosa em virtude daquele em que ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. E na sequência, o parágrafo número 165. Vamos lá? É então que devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que creu, esperando contra toda esperança. A Virgem Maria, que na peregrinação à fé foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite de seu túmulo, e tantas outras testemunhas da fé. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da fé, Jesus. Portanto, meus amigos, aqui nós estamos dando continuidade
ainda falando sobre a fé. Percebem quanta coisa, que riqueza é a nossa fé, quanto pode ser dito, como ela é muito mais do que tão somente dizermos eu acredito ou não acredito. Muito bem. Hoje falamos sobre esta fé que é posta à prova. Eu gostaria de começar contando uma historinha, talvez conhecida de todos vocês, mas acho que vale a pena a gente até contar de novo para contextualizarmos aquilo que vamos refletir hoje. Conta-se que um caçador saiu para caçar lebres, coelhos e levou a sua matilha de cães, e quando chegou lá no meio do mato, um dos cachorros viu uma lebre e começou a correr rapidamente atrás da lebre, a lebre então fugindo e o cachorro atrás, e os demais cachorros, que não viram a lebre, mas porque ouviram o primeiro saindo em disparada, latindo, foram atrás dele também, latindo da mesma forma e correndo. No entanto, com o passar do tempo, os cachorros já estavam cansados de tanto correr e, como eles não viram a lebre, eles foram desistindo e parando e ficando pelo caminho, mas aquele primeiro cachorro que viu a lebre, que a enxergou, este continuou correndo sem desistir até o fim, até alcançar a sua presa. Então, meus caros, com a nossa fé acontece coisa semelhante. Quando nós encontramos Jesus e fazemos com ele uma experiência pessoal de fé, nós caminhamos em disparada nessa nossa vida sem desistir. Podemos passar por provações, por problemas, por dores, por sofrimentos, passemos por qualquer coisa, nós não desistimos porque nós encontramos Jesus Cristo pessoalmente. Aqueles que conheceram Jesus apenas de ouvir falar dele, leram alguma coisa, estudaram alguma coisa, alguém contou alguma coisa para ele sobre Cristo, esse talvez caminhe por algum tempo, mas esse não persevera. Por isso que a fé, nós sempre falamos, é uma experiência pessoal com Deus. Quem experimentou Cristo, este permanece firme. Então, é por isso que a gente fala que a fé não é alguma coisa automática, que a gente liga, desliga e que tenho ou não tenho. A fé, ela precisa, como uma plantinha, a gente conversou isso nas duas últimas aulas, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, e isso acontece através da oração, através da Eucaristia, dos demais sacramentos, da palavra de Deus também. São os alimentos para a fé que fazem esta fé crescer. Outro dia eu estava na minha oração com Deus e conversando com Ele, e eu estava pensando, Senhor, será que se eu morasse num lugar bem distante daqui, onde ninguém me conhecesse, será que eu ia ser fiel a você? Porque eu moro aqui na minha cidade, aqui todo mundo me conhece, todo mundo sabe que eu sou da igreja, me ouviram já dando palestras, ministrando cursos, etc. Mas será que se eu estivesse numa cidade bem longe, onde ninguém me conhecesse, ninguém professasse a fé, será que eu me manteria fiel a você, Senhor? E eu fiquei encasquetado com isso, porque às vezes a gente professa a fé e caminha atrás de Deus por conta das pessoas que estão à nossa volta, por conta das amizades, por conta dos tapinhas nas costas, por conta de algum bajulador que nos elogia, etc. Mas na minha oração eu tive esta convicção porque Deus me respondeu, Ronaldo, eu te conheço, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu pensamento, eu conheço a sua fé, eu conheço tudo que você tem e tudo que você sente, e eu sei que você é meu. E eu me senti muito consolado nesta minha oração, porque eu percebi que, de fato, Deus está comigo em todos os momentos e é esta minha relação com o Senhor que me alimenta e me faz permanecer firme, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que tantas vezes surgem invariavelmente na nossa vida. Como na sua vida também, não é verdade? É como nos fala o Salmo 138. Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu sabes que eu sou teu, Senhor. Para nós, basta a graça de Deus e nós teremos tudo. Pois é, o texto que nós lemos no parágrafo 164
nos fala que nós caminhamos pela fé e não pela visão. Pois é, o que significa isso? Eu fiquei pensando que isso pode parecer com um percurso que a gente vai fazer de carro, procurando uma ruazinha pequena, bem no centro ou bem no meio da cidade de São Paulo, de uma grande cidade. E eu saia daqui do interior do estado, de carro, me guiando exclusivamente pelo GPS. Eu não conheço nada de São Paulo e eu vou tentar chegar nesta rua me guiando tão somente pelo GPS. O GPS fala, vira à direita, eu viro, vira à esquerda, eu viro, vai em frente, eu vou. E se eu seguir tudo direitinho, se eu não quiser burlar e fazer as coisas do meu jeito, eu vou chegar nesta rua. Talvez demore um pouco, em função dos percursos que o GPS me mostre, pelo fato de saber que existe congestionamentos ou acidentes no caminho, ele vai tentar mudar o percurso para me fazer chegar o quanto antes. Mas se eu seguir direitinho, eu vou chegar no meu destino. Ou quem sabe, a vida de fé, ou caminhamos pela fé e não pela visão, possa parecer também com aquela viagem de avião em que o piloto vai descendo com o avião numa noite escura e chuvosa em que não se enxerga nada. E ele no meio das nuvens não se enxerga nada e ele vem pousando, 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 guiado exclusivamente por instrumentos. E, como que num passe de mágica, o que é tecnologia, o avião pousa corretamente no aeroporto. Eu, numa hora dessa, estou gelado, de medo, mas o avião chegou ao seu destino e todos chegamos lá são e salvos. Então, meus caros, se a gente não quiser burlar as coisas e fazer as coisas do nosso jeito, nós conseguiremos caminhar na fé também. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito em relação a Deus, em relação à fé, em relação à igreja. Ah, nisso eu acredito, nisso eu não concordo, e por aí vai. Nós vamos fazer uma religião moldada às nossas características, às nossas ideias. Então, meus caros, nós não podemos fazer isso. Para chegar a Deus, qual é o GPS que você está usando? Será que você está se guiando de alguma forma para um GPS seguro para chegar até Deus? Como, por exemplo, a palavra de Deus. Ou quem sabe a oração. Percebem que às vezes nós temos as ferramentas nas nossas mãos e não a utilizamos. E queremos chegar no destino, mas desse jeito não chegaremos. Então, eu acho que esta nossa experiência de vida com Deus requer de nós uma convicção e uma atitude de correção, de fazermos as coisas como tem que ser feitas. Vocês conhecem aquela história do Jó, do livro do Jó? É uma história muito interessante da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Eu vou convidar hoje você a fazer a leitura depois desse livro, que ele é muito bonito. Se você já leu, vamos ler de novo, fazer uma nova reflexão. O Jó era uma pessoa conhecida e tida como amiga de Deus. Ele era amigo de Deus, ele tinha família, ele tinha muitos filhos, ele tinha uma grande propriedade, ele tinha muitos animais, milhares de animais de todo tipo. Ele era uma pessoa que era temente a Deus, ele era amigo de Deus. E conta o livro que, em certa oportunidade, Deus e Satanás estavam conversando e Deus falou para Satanás, você viu o meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é reto, como ele é correto comigo? E Satanás teria respondido para Deus, ah, mas ele só é fiel a você porque ele tem tudo, ele tem saúde, tem família, tem patrimônio, tem bens, tem um monte de coisa. Tira essas coisas dele e veja se ele vai ser seu amigo ainda. E Satanás desafia a Deus e Deus permite que Satanás, então, faça
esta coisa com Jó e permite que Jó, então, comece a perder as coisas. E Deus, claro, pede para que o demônio possa tocar em tudo, exceto na alma de Jó. E assim foi. E aos poucos Jó foi perdendo tudo. Começou perdendo os filhos que morreram, perdeu a família, depois perdeu o seu patrimônio todo, ele ficou na pobreza, ficou na miséria, perdeu os amigos, perdeu tudo. Ele depois perdeu a saúde, ficou doente, ficou tudo. Mas em momento algum, nos conta o livro, Jó praguejou contra Deus. Pelo contrário, ele ainda defendia Deus junto aos seus amigos. E por conta dessa sua retidão de caráter, pela sua postura diante desta situação de sofrimento em que ele se manteve firme, Deus então devolveu tudo a ele, tudo em dobro, nos fala o livro do Jó. Então, São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que o justo vive pela fé. O justo não vive das consolações, o justo não vive das coisas boas, dos patrimônios, dos consolos, dos elogios, de nada do que nós recebemos neste mundo. O justo vive sim pela fé. Jó foi um desses. Talvez todos nós possamos ser também alguém como Jó, que sejamos fiéis a Deus apesar de todas as dificuldades da vida. Que tal? Minha gente, não é que Deus manda sofrimento para a gente para ver se a gente aguenta firme ou não. Na verdade é o inverso. A vida nos apresenta as dificuldades, nos apresenta as dores, os sofrimentos e os tantos desafios que todos nós temos. E Deus aproveita estas oportunidades para amadurecer a nossa fé e fazer a nossa fé crescer. Então, é o inverso. Ele nos faz crescer através das coisas difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O parágrafo número 164 nos falou também sobre viver a obscuridade da fé. Às vezes a fé não se apresenta de maneira clara para todos nós, como aconteceu com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila passou 10 anos de uma noite escura da fé, sem sentir de forma alguma a presença de Deus. E num certo dia, depois de tantos anos, ela conversando com Jesus novamente, ela falou o seguinte: Senhor, se eu estou cumprindo as tuas ordens, por que tenho tantas dificuldades no caminho? Deus então respondeu para ela: Teresa, não sabes que é assim que eu trato os meus amigos? E Santa Teresa, como uma boa espanhola de sangue quente, respondeu para Deus na sua oração: Ah, Senhor, então é por isso que tens tão poucos amigos. Curiosa, né? A resposta de Santa Teresa na sua oração. Deus falou: eu trato os meus amigos assim. E ela falou assim: é por isso que você tem tão poucos amigos. Na verdade, Deus não judia dos seus filhos. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é só coisa boa. Mas às vezes as coisas da vida aparecem no nosso caminho e a gente acha que foi Deus que mandou, e na verdade não. O que Deus faz é exatamente o inverso. Ele tira coisas boas até mesmo das coisas ruins. É a experiência que nós vemos, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus fala que ele deixa as 99 no redil, guardadinhas, protegidas, e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Talvez nesses nossos momentos de escuridão nós estejamos passando por este momento de estarmos guardadas pelo Senhor no redil. Neste instante procuramos o Senhor e não o vemos, mas Ele vai chegar, Ele vai aparecer, Ele estará novamente conosco. Tenhamos paciência, tenhamos fé. Às vezes a gente acha que Deus fica brincando de esconde-esconde com a gente, né? Eu procuro Deus e não o acho, falo com Ele e não o escuto.
eu tenho uma experiência pessoal, eu diria até que engraçada, não raras vezes, eu diria que com muita frequência, não agora, quando as missas, por conta da pandemia, as missas não estão lotadas, então esse tipo de coisa não acontece. Mas antes, quando ia na missa e a igreja cheia, chegava na hora da consagração, eu me ajoelhava e quando o padre ergue a hóstia e o cálice, e eu queria olhar para Jesus e adorá-lo naquele momento de oração, de intimidade com ele ali na Santa Missa. Mas é impressionante, todas as vezes que eu me ajoelhava e que eu ia olhar para Jesus, tinha alguém de pé na minha frente. E eu tinha que fazer todo um esforço para olhar para Jesus, tirando fora daquela pessoa que estava na minha frente. Impressionante. A igreja inteira estava de joelho. Tinha uma pessoa em pé. Essa pessoa em pé estava na minha frente. Eu brincava com as pessoas. Olha, você quer me achar facilmente dentro da igreja? Olha, você olha, na hora da consagração, tem uma pessoa em pé, eu vou estar atrás. E eu sempre brincava com Jesus. Jesus, você querendo brincar de esconde, esconde de novo comigo. Por que o senhor está fazendo isso comigo hoje? E na minha oração, Jesus falava, na verdade, Ronaldo, você precisa se acostumar que tantas vezes na vida você vai me procurar e não vai me encontrar, não porque eu esteja longe, mas porque algumas coisas, pessoas, situações, problemas, pecados estarão na sua frente atrapalhando de você se encontrar comigo. Você vai ter que fazer algum esforço a mais para me encontrar. É uma experiência lúdica, brincadeira entre mim e Jesus, mas que me falou muito. Talvez nas nossas vidas a gente esteja fugindo deste encontro com o Senhor, Ele quer me achar e eu estou me escondendo dele, ou eu quero encontrá-lo e tem coisas que estão me atrapalhando de encontrá-lo. Que nós possamos fazer esta experiência de encontrar Jesus em todas as circunstâncias, porque isso vai fazendo a nossa fé amadurecer. É fato que neste nosso mundo que nós estamos vivendo, esse mundo maluco que a gente está vivendo, cheio de problemas, cheio de pecados, de violência, de assassinatos, de corrupção, de traições, de desencontros, de roubos, etc. Olha, como sentir Deus no meio de toda essa maluquice? Deus está acima de todas estas coisas. E nem isso, nem o pecado, nem a morte pode me separar do amor de Deus, como nos falou São Paulo. E para a gente fechar essa nossa conversa falando um pouco do parágrafo 165, quando tudo estiver difícil à nossa volta, o parágrafo 165 lembra que quando tiver tudo muito complicado, vamos olhar para pessoas que viveram plenamente a sua fé, para a gente se inspirar nelas. E aqui o catecismo nos fala de Abraão e da Virgem Maria. Mas talvez você fale, Ronaldo, mas querer comparar com a Virgem Maria é brincadeira, ela não tinha pecado, ela era mãe de Jesus. Ou mesmo com Abraão, Deus se revelou a Abraão, se Deus se revelasse para mim como se revelou para Abraão, talvez eu também fosse plenamente fiel. Na verdade, tem outras pessoas, tantas, que também venceram as dificuldades, são os santos. Olha, a nossa igreja tem uma riqueza fantástica, a vida dos santos, a gente tem milhares deles para poder olhar e nos espelhar neles. São pessoas que viveram a radicalidade do Evangelho e que venceram o pecado em suas vidas, pelo menos os pecados mortais, e pessoas como eu e você, tá certo? A gente falou esses dias sobre este menino, esse jovem beato, Carlo Acutis, que foi beatificado e logo será canonizado, e outros tantos santos, mesmo dos tempos modernos, do tempo contemporâneo, pessoas que vivem o Evangelho porque são fiéis a Jesus. Vivem a sua fé, apesar desse mundão que quer nos levar para o sentido contrário de Deus.
mas como somos de Jesus, como fizemos aquela experiência da lebre, de ver a lebre, a gente não desiste, não é verdade? Nós vamos correndo até o fim. É a proposta que nós fazemos para você, que você não desista, que mesmo apesar das dificuldades, dos problemas e até mesmo do silêncio de Deus, possa você perder tudo como Jó perdeu, seja fiel e você vai ser recompensado. Deus vai te dar tudo em dobro e muito mais, Deus vai te dar a salvação. Tá bom? Na sequência, nós vamos deixar aí uma proposta de leitura e uma proposta de oração. E nós esperamos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.